Dark Souls é uma franquia que tem o seu sucesso absoluto. De todos os RPGs é o mais popular e mais comentado atualmente. Lembrando que isso é atualmente, não estou dizendo que ele é o mais popular e nem o melhor. Mas após o lançamento de Elden Ring, a popularidade do jogo se tornou maior ainda. Mas você já parou para se perguntar o que tornou essa franquia tão popular? Será que foi a sua história? Será que foi a sua arte, o seu maravilhoso design, a sua inovação ou a sua extrema dificuldade? Com certeza você tem o seu palpite, mas garanto que somente aqueles que jogaram os jogos da franquia sabem a verdadeira resposta. Foi jogando Dark Souls que eu me apaixonei por RPG. Quando em cada cenário eu parava e observava cada detalhe daquela paisagem, eu percebia que o jogo tinha algo único, um cuidado e um carinho que realmente era bem peculiar. E eu realmente me sentia fazendo parte daquele maravilhoso universo, daquela história, da história daquele personagem. Eu me imaginava naquele cenário e às vezes me envolvia com outros personagens secundários, me frustrava com inimigos, me frustrava com a história de alguns personagens dos jogos, mas isso tudo faz parte. E ao investigar cada detalhe e as histórias, mais mistérios e mais perguntas apareciam. O jeito sombrio e mórbido que o jogo apresentava a história daquele universo me fazia ter vontade de repetir o jogo várias e várias vezes para ver se realmente a história era somente aquele mistério ou tinha uma resposta definitiva. E é claro que a história continua até os dias de hoje mostrando os seus mistérios. Afinal, Dark Souls é um jogo de descobertas. Você não encontra ali um guia explicando a história, você não encontra um mapa explicando os caminhos. A história é dada em versões diferentes por vários personagens, mas isso não tira a sua beleza, não tira o seu brilho, faz o jogo se tornar ainda mais interessante. E é claro, os chefões eram outra característica que tornaram esse jogo marcante, essa franquia maravilhosa e épica marcante. Quem não se sente atraído por desafios? Quem não deseja superar mais a si mesmo do que todos os inimigos? E como poderíamos conter o sentimento de realização após cada chefão ser derrotado? Como poderíamos conter nossa alegria ao ver o nosso desafio ser concluído? E como seria Dark Souls se não fosse os jogos, os chefões desafiadores? Como seria Sekiro se não fosse a sua dificuldade? Como seria Elden Ring se não fosse também a persistência dos jogadores para vencer as batalhas finais? Dark Souls nos ensina que os desafios são vencidos sim com dificuldades. Quantos mais desafios você vence, mais forte você se torna. E desistir é uma palavra que simplesmente some do seu vocabulário. Afinal, Dark Souls será que é somente mais um caso de um belo design, de uma bela produção, de mais um jogo AAA? Ou ele realmente é o jogo que consegue envolver os seus jogadores naquele universo apresentado pelo criador do jogo? Assim como eu mencionei no final, é um jogo que nos ensina a lidar com desafios. E também, como eu mencionei no começo, somente aqueles que jogam o jogo realmente sabem a sensação de ter o desafio cumprido. E somente aqueles que jogam a franquia vão saber responder por que esse jogo se torna tão especial. Enfim, Dark Souls é um jogo que vai mexer com todos os sentimentos do jogador. E eu não me refiro somente ao Dark Souls 2 ou 3, mas eu me refiro a toda essa saga e franquia. É um jogo que uma hora vai te despertar sentimentos de raiva, outra hora de alegria, outra hora de frustração e assim por diante. Mas esse é o segredo do sucesso nos jogos, é envolver o jogador. E Dark Souls é um jogo que consegue cumprir a sua missão. Por isso que a franquia continua sendo um grande sucesso e dificilmente esquecida pelos jogadores. Muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho e acabam sem compreender a mensagem principal do jogo. Mas aqueles que jogam até o final, com certeza, desejam repetir a sua jornada mais e mais vezes.